E a gente tinha aquela mentalidade de, inclusive, consertar essas coisas, quando elas quebravam. E a gente ia ficando muito tempo. Minha mãe ficou com uma máquina de lavar, que eu lembro que ela trocou agora, mas eu era praticamente um bebê quando a minha mãe comprou aquela máquina de lavar. Ela é mais velha do que os meus irmãos. Durou até agora. E ela fez algumas manutenções. Agora, trazendo para nós aqui, essa mentalidade de descartáveis não podem fazer parte da nossa família, dos relacionamentos. Coisas podem ser descartáveis, pessoas não. Família não. Casamento não. Filhos não. Pais não. O filho pródigo aqui foi infectado pelo vírus dos relacionamentos descartáveis. E ele descartou seu pai. Ele descartou a sua família. E foi viver para bem longe. Nós vivemos numa época, meus irmãos, em que essa mentalidade dos relacionamentos descartáveis está crescendo assombrosamente. Infelizmente, por pouca coisa, eu estou dizendo e vou repetir, infelizmente por pouca coisa, coisas que dão para ser contornadas, com um pouco de conversa, com paciência, com esforço do casal, por pouca coisa, muitos casamentos estão se dissolvendo. Cresce assustadoramente o número de divórcios, cultura dos descartáveis nos relacionamentos. Tem uma estatística que diz que 50% dos casamentos terminam em divórcio. Ou seja, a cada 10, 5 acabam em divórcio. A cada 2, 1 acaba em divórcio. E assustem. E essa é uma preocupação nossa como pastores. Dentro das igrejas evangélicas, a estatística não é diferente. E eu não estou dizendo coisas terríveis que aconteceram no casamento, aconteceu lá o divórcio, enfim, que muitas vezes tem solução, se buscar ali a restauração, e na verdade a gente sempre tem que procurar a restauração em primeiro lugar. Estou dizendo de coisas banais muitas vezes. O filho pródigo, ele descartou seu pai, sua família, e foi viver os prazeres pessoais. Eu vou ser feliz. E correu para o abraço. E deixou seu pai, sua família. O versículo 13 diz que ele partiu para uma terra distante. Infelizmente, no pródigo, aqui na parábola, o desejo de ir embora foi maior do que o desejo de ficar. Ele estava contaminado pela cultura do descartável. E quantas famílias vivem assim hoje? Às vezes não vão embora, não saem de casa, nada disso. Mas às vezes descartam o outro dentro de casa. Dentro de casa. Ficam sem conversar por tempos. Descarto você. Não valoriza a mulher. Descarta. Descartam a família, o estar presente. Descartam o carinho à mulher. Ou a mulher descarta o sexo ao marido. Ou descartam o respeito um ao outro. Vão descartando. Descartam o esforço de fazer o outro feliz. Ao pedir a herança do pai, o filho pródigo estava também descartando o pai, porque ele queria que o pai morresse. Pedir a herança para um pai, o pai vivo naquela cultura judaica, era o mesmo dizer: pai, eu quero que o senhor morra, porque a herança deveria vir depois da morte. Ele estava descartando. E nós, como temos vivido? Os nossos relacionamentos, eles são sólidos, consistentes, olhamos para eles de uma forma a dizer o seguinte: esses meus relacionamentos são duradouros, ou a gente está vivendo relacionamentos líquidos, como diz um filósofo contemporâneo, Bauman, Zygmunt Bauman, ele disse o seguinte, que nós vivemos uma geração de relacionamentos líquidos, não tem solidez, é fluido, vai embora. É descartável. Famílias cristãs devem viver a cultura dos relacionamentos duradouro, casados até que a morte os separe. A honra aos pais até o fim.
Quando as famílias adoecem, ou como as famílias adoecem, quando membros da família nutrem mágoas contra os outros, quando há mágoas dentro da casa. Certa vez, essa é uma história verídica, uma mulher chegou para se aconselhar com o seu pastor, e o pastor, percebendo a carranca daquela mulher, ela chegou carrancuda, chegou com um semblante pesado. O pastor já sacou na hora, matou a charada. O pastor vai aprendendo umas coisas, né, com o tempo. E você já faz a leitura do estado interior das pessoas pelo semblante. E aí o pastor viu que aquela mulher estava com um semblante fechado, e ela começou a falar do marido, o semblante foi fechando cada vez mais. E aí o pastor falou assim: ô minha irmã, eu vou dizer uma coisa para você hoje. Você está dominada pela amargura, irmã. Você está cheia de mágoa. Lembra o que diz lá Hebreus 12:15? Hebreus 12:15 diz assim: não deixem que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração, para que não contamine a você e nem aos outros que estão ao seu redor. A mágoa faz isso. Tem uma frase que diz que a mágoa é um veneno que a gente toma e espera que o outro morra. A raiz de amargura nos faz mal, nos adoece e faz mal para os outros também que estão à nossa volta. E aí aquela mulher olhou para o pastor e ela disse assim para ele: pastor, eu posso afirmar para o senhor o seguinte, eu não tenho raiz de amargura não no meu coração. E aí o pastor falou para ela: mas como não, irmã? Olha o seu semblante, olha o que você vive falando do seu marido. Só falta pegar seu marido pelo pescoço. Ela falou: não, pastor, eu não tenho raiz de amargura. Eu tenho um tronco de amargura, pastor. Tem um tronco no meu coração de amargura. Aquela mulher passou anos a fio nutrindo mágoa, rancor, amargura, veneno na sua alma. E essa atitude rancorosa, muitas vezes, nós encontramos nos nossos lares. E encontramos aqui nessa parábola, na figura do filho mais velho daquele pai, do irmão mais velho do filho pródigo. Aquele irmão do filho pródigo, mais velho, ele tinha um problema de mágoa contra o seu irmão, de rancor. O irmão dele saiu para o mundo, desperdiçou tudo, depois voltou para casa no final da parábola. O pai o recebeu de volta, a gente já vai ver isso. E aquele filho ficou ali amargurado, azedo, não quis perdoar o irmão. E ele disse o seguinte para o pai dele, no versículo 30, pai, esse teu filho aí, ó, desperdiçou tudo que o Senhor deu para ele. Notem o que ele disse: esse teu filho, pai. Ele não disse esse meu irmão. Ele nem mais considerava aquele irmão, irmão dele. Ele disse assim para o pai: é o teu filho, não tem nada a ver mais com ele. E a mágoa faz isso. Afasta um do outro. Irmãos em Cristo, não quero mais saber do outro. Não olho mais para a cara, dentro de casa.